nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Reflexão do dia. Dia 1º de junho de 2024. Memória de São Justino, mártir, sábado. Cor litúrgica vermelho. São Justino, um homem de bem, não abandona sua fé. São Justino nasceu no século II e na região de Israel, ele se converte ao Senhor. É batizado em Éfaso e depois é transferido para Roma. No ano de 130, foi batizado na cidade de Éfaso. Foi um defensor e propagador da fé cristã entre os pagãos. Em Roma, por inveja e por não aceitar a verdade, São Justino foi denunciado e julgado injustamente. No tribunal, a ser questionado se entraria no céu, ele respondeu: não só creio que entrarei no céu, sei disso e tenho tanta certeza que não me cabe a menor dúvida. Assim, depois de testemunhar Jesus perante as autoridades romanas, seguiu-se a flagelação e a decapitação do Santo Justino no ano de 167. Agora, a obra mais importante de São Justino são seus relatos, seus escritos, aquilo que ele deixou escrito para a Santa Igreja. Nós estamos falando no meio entre o primeiro século e o segundo século. Então nós estamos falando de santos, padres, que praticamente quase que conheceram os apóstolos, né? Então tem uma memória muito forte dos apóstolos. Na sequência, são eles que substituem os apóstolos. E São Justino, já no século, entre o século I e o século II, por volta aí de 140 mais ou menos, que é o ano, ele deixa relatado, ele deixa escrito, ele deixa oficialmente, um documento oficial histórico. Então é questão de ciência histórica. Então todo o relato da missa. A missa, como nós conhecemos hoje na Igreja Católica Apostólica Romana, tudo aquilo que o padre fala na hora da consagração. Então ele deixa aqui um receituário, ele deixa redigido, é como se fosse um procedimento cadastrado, nos atos litúrgicos de uma missa. Então ele deixa tudo certinho. Então tudo aquilo que você ouve o padre falando ali no momento da consagração, já lá no século I, como a igreja surgindo, século II, já existia. Isso nos dá um conforto no espírito, isso nos dá um conforto na alma, em sabermos que estamos na verdadeira igreja de Jesus Cristo, a única igreja, Cristo só cria uma igreja. Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Não estou dizendo aqui que Cristo não está nas outras religiões e denominações cristãs, está sim, mas em termos de ritual e defesa dos dogmas, e defesa da fé, e da toda razão da fé, e teologia e tudo mais, nós temos a igreja que guarda a fé até os dias de hoje, baseado nos 3 pilares: a santa tradição, o santo magistério, que vai interpretar toda a Bíblia e toda a história da Bíblia, e também a Santa Bíblia. Então, sobre essas 3 colunas, a igreja se mantém de Jesus Cristo até os dias de hoje. Por isso louvamos e bendizemos a São Justino, homem de bem, não abandona a fé. São Justino, rogai por nós. A primeira leitura de hoje está na carta de São Judas, em seu versículo 17. Então ele fala assim: vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós temos que ficar firme nas palavras preditas pelos apóstolos. Ao santo de hoje, Santo Justino, que também sucede os apóstolos. Então a missão apostólica está passando desde Pedro até aos dias de hoje. Então toda esta sucessão, todo este vínculo apostólico, nós temos que ouvir a Santa Mãe Igreja. Agora, não o que as pessoas falam. Não estou falando de ouvir a Santa Mãe Igreja isoladamente. O padre isolado não é a Santa Mãe Igreja.
O bispo isoladamente não é a Santa Mãe Igreja. E o Papa isoladamente não é a Santa Mãe Igreja. Então, quando a Santa Mãe Igreja fala, ela fala através das três colunas: a Santa Tradição, o Santo Magistério, que é um conjunto de clerical, né, de homens consagrados ao Senhor, com autoridade imunos, para interpretar o que Cristo quer falar à Santa Mãe Igreja, e a Santa Bíblia. Então, porém, vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras preditas pelos santos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Edificai-vos sobre o fundamento da vossa santíssima fé e rezai no Santo Espírito. De modo que vos mantenhais no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Então esta é a grande mensagem de fé e de ânimo, que rezemos juntos, aguardando o momento da chegada do nosso Senhor Jesus Cristo, que há de nos conduzir para a vida eterna. E há uns que estão com misericórdias de nosso Senhor Jesus Cristo, né, para a vida eterna. Há uns que estão com dúvidas, deveis tratar com piedade. A outros deveis salvá-los, arrancando-os do fogo. De outros ainda deveis ter piedade, mas com temor, aborrecendo a própria veste manchada pela carne. Então, tem pessoas ao nosso redor que nós devemos conduzir na graça para a salvação. Outros nós temos que empurrá-las para a salvação. E a outros nós temos que respeitar, né? Fazer o quê? Se ele quer manter a carne manchada pelo pecado, então nós temos que orar por essas pessoas. Orar para que elas encontrem salvação em Deus, em sua infinita misericórdia. Aquele que é capaz de guardar-vos da queda e de apresentar-vos perante a sua glória irrepreensíveis e jubilosos, o único Deus, nosso Senhor Salvador, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Glória, majestade, poder e domínio, desde antes de todos os séculos e agora por todos os séculos. Amém. Então está aqui a palavra em São Judas, no seu versículo 17 ao versículo 25. Então, que a santa palavra do Senhor, que a Santa Igreja possa também nos conduzir à fé e que tenhamos discernimento, sabedoria para seguir a verdadeira Igreja de Jesus Cristo, ouvi-la, né? Saber qual é o chamado daquele que pastoreia em nome do Senhor Jesus. Dai no Senhor esse entendimento, essa sabedoria. Envie sobre nós o vosso Espírito, para que com discernimento, claro, esclarecidos na sua misericórdia, possamos seguir para a vida eterna. Amém. O responsório está no Salmo 62. A minha alma tem sede de vós, Senhor. Então é muito importante, a minha alma, ou seja, o meu desejo, meu consciente, meu ânimo, meu intelecto, minha inteligência, tem sede de vós, ó Senhor. Jesus Cristo não é para ser levado só na emoção, no coração, como se fosse algo que eu pudesse levar só no espírito, né? Não é só metafísica, não é físico também. Então a minha alma, então minha inteligência, meu corpo, minha vontade, meu olho, minha mão, meu paladar, tudo os sentidos em mim tem que buscar Jesus Cristo. A minha alma tem sede de vós, Senhor. Então é isso que nos pede o salmo de hoje, uma decisão completa no Senhor, corpo, alma e espírito. Evangelho está em Marcos capítulo 11, de 27 a 53. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e os discípulos foram de novo a Jerusalém. Enquanto Jesus estava andando no templo, os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os anciãos aproximaram-se dele e perguntaram: com que autoridade fazes estas coisas? Quem te deu autoridade para fazer isso? Jesus respondeu: vou fazer-vos uma só pergunta. Se me responderdes, eu vos direi com que autoridade faço isso. O batismo de João vinha dos céus dos homens,
porque João Batista era aquele que anunciava, anunciava o próprio Jesus Cristo. E todo o povo de Israel, todos os judeus, tinham o maior respeito pelo profeta, né? Que surgia e falava em nome de Deus, mas também anunciava Jesus Cristo. Respondei-me. Eles discutiram entre si e pensaram: se respondermos que o batismo de João Batista vem do céu, ele vai dizer: por que não acreditastes em João, já que ele fala de mim, já que ele anuncia a minha presença? Se falar que vem dos homens, né, eles tinham medo que a multidão os agredisse, porque todos, de fato, tinham em João Batista a qualidade de profeta. Então eles responderam a Jesus: não sabemos. E Jesus disse: pois eu também não vos digo com que autoridade faço essas coisas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O ruim, né, o que leva a pessoa, às vezes, à perdição, não é o fato de acreditar, de ter fé ou não ter fé, né, em Jesus Cristo. É o fato de não acreditar em Jesus Cristo. Todo aquele que crer que o Senhor Jesus é o Filho do Homem, que crê que Jesus é o Salvador, já terá vida eterna, né? Fará uma só, fará uma unidade. Eu e o Pai somos um. Então, todo aquele que crê é muito diferente de falar todo aquele que tem fé, né, será salvo. Não, é todo aquele que crê. E acreditar se sobrepõe a um esforço de entendimento, esforço da alma, de estudo, de intelecto, né, de inteligência, de consciente e de falar que realmente eu creio no Senhor Jesus. Então é questão óbvia. Estou falando para você através de um microfone. Eu não preciso, você do outro lado aí não precisa ter fé que eu estou usando o microfone. Só da minha voz estar chegando a você se subentende que eu estou usando um microfone, seja ele de mão, ou seja ele do próprio computador que eu estou falando, mas eu tenho que ter esse instrumento para que você possa ouvir, para que meu som proclamado possa se transformar em impulsos eletromagnéticos e saia aí do outro lado. Então, questão aí não é ter fé, a questão é acreditar, né? Eu creio que lá do outro lado tem o microfone. Então, todo aquele que crê. Então, é isso que Jesus está falando. Vocês estão falando de João Batista. O batismo de João Batista vem dos céus ou vem dos homens? Porque João Batista fala de mim, né? Então, se você crê que o profeta fala de mim, então eu sou o filho de Deus. Agora, se você não crê em João Batista, que é o profeta, e ele fala de mim, você não crê que eu sou o filho de Deus. Então, eu não vou gastar tempo com vocês. Aquele que não crê, né, não vai gastar tempo. Né? E Jesus disse: pois eu também não vos digo com que autoridade eu faço essas coisas, porque é como se ele falasse: eu não vou debater com vocês, não vou gastar tempo se vocês não acreditam. Como é que pode 3 pagãos, os reis magos, acreditaram na profecia e foram atrás do Filho de Deus que nascera no tempo de Jesus, né, através de Maria, e foram lá, abençoaram, né, com todo o presente de sacrifício, ouro, mirra e incenso, né? Então, todo o presente eles deram, testificando que Jesus veio para libertar e se dar em sacrifício, conhecendo as Escrituras. Agora, quem questiona Jesus aqui são os sumos sacerdotes, os mestres da lei, os anciãos, e ainda estão questionando Jesus, apesar de ter sido cumprido profecia por profecia. Né? Mesmo depois da cruz, quando se cumpre todas as profecias, até que nenhum dos seus ossos serão quebrados, será furado ao seu lado esquerdo, lhe deram a vinagre, disputaram a sorte sobre o seu manto, tudo foi crucificado entre 2 malfeitores, tudo sendo cumprido, ainda se mantém a dureza do coração de não aceitar Jesus como sendo o próprio Senhor, que no meio de nós esteve para perdoar os nossos pecados e nos livrar da condenação eterna. É isso que nos lembra a primeira leitura de hoje, né? Que é a carta de São Judas, para que nós possamos ter a animação do Espírito para levar as pessoas incrédulas à salvação.
É isso que nos dá exemplo São Justino, para que mantenhamos a nossa fé no foco no nosso Senhor Jesus, sabendo que estamos na proteção da sua igreja. E isso que nos pede Jesus Cristo no Santo Evangelho. Desça sobre nós a porção do Espírito necessário para que sejamos profetas, anunciadores de Jesus Cristo. Amém. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se Ai de mim se não evangelizar. Seja você também um evangelizador, multiplique em suas redes sociais este ensino, esta palavra, para que mais corações possam compreender a necessidade de ter Jesus como Salvador e fazer parte da vida eterna. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.